A palavra bíblica de referência para esse momento é de Gênesis capítulo 50, versículo 15 a 21. E o tema, e agora, José? Antes de falar do texto, essa expressão aí, e agora, José, talvez você já tenha utilizado. E ela foi um tanto quanto incorporada ao jeito da gente falar a partir de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José. Sabe quando a gente não sabe muito bem o que fazer, chega a uma situação, às vezes nem tão séria e existencial, e a pergunta vem, e agora, José? Falando sobre esse poema de Carlos Drummond de Andrade, talvez você não conheça, possa fazer uma pesquisa para ver ele na íntegra, mas ele usa frases curtas, pontuais, que vão marcando uma intensidade. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José. E como eu disse, essa frase, então, passa a ser usada para as circunstâncias em que a gente não sabe direito o que fazer. Mas é interessante que no poema de Carlos Drummond de Andrade, em determinado momento ele diz, e agora José, e aí é como se ele tivesse dado uma pausa ou 3 pontos e ele diz, agora José, e agora você. E é justamente esta ponte entre a pergunta que usa esse nome, um tanto quanto aleatório, José, para nós que também quero fazer. E pego esse tema porque o personagem bíblico lá de Gênesis capítulo 50, versículo 15 a 21, é José. E José tem a sua história registrada na Bíblia desde o capítulo 37 do livro de Gênesis. Caso você não lembre, José é filho de Jacó, muito conhecidos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. José é um dos filhos de Jacó. E, segundo Gênesis 37, um tanto quanto um dos filhos prediletos, se não o filho predileto, por assim dizer. E por esta conta, os irmãos de José, eles tinham ciúmes dele e maltrataram ele. Inclusive, de maneira violenta física, bateram nele. E por fim, eu não vou entrar em todos os detalhes da belíssima história, fica aí um incentivo para você ler, mas por fim os irmãos de José o vendem como escravo para o Egito. Ele é levado, provavelmente atado, por uma caravana de ismaelitas, num tráfico humano, vendendo escravos, e ele é vendido assim como um deles. Uma situação drástica. E esta situação drástica é seguida por muitas outras situações drásticas que eu, inclusive, quero compartilhar algumas delas nesse momento. E o que eu quero pontuar, ressaltar, é que nessas situações drásticas de José, várias vezes, deve ter, por assim dizer, reverberado esse poema recente de Carlos Drummond de Andrade, e agora José, na cabeça dele, e agora o que eu devo fazer? Como vou reagir diante dessa circunstância? Você pode pensar nisso, ele sendo vendido como escravo, um país estranho, uma língua estranha, e agora José. E eu quero compartilhar com você que José, mesmo quando não tinha respostas claras para esta pergunta, a sua resposta de vida foi confiar em Deus, saber que Deus cuidaria do amanhã, cuidaria do futuro, cuidaria de sua vida, cuidaria da situação. E se Carlos Drummond de Andrade constrói o seu poema dizendo, e agora José, e ele aponta dizendo, agora você, também quero me lembrar das muitas vezes em que nós também estamos em situações tão difíceis, em dúvidas, em falta de lucidez, em não perceber e não saber o que fazer. E quantas vezes nós também somos confrontados com dúvidas e com problemas sérios. Você sabe bem em que
também em nossa cabeça fica esta frase: e agora, José, o que vou fazer? E o convite aqui é crer e confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Voltando lá para José, que foi vendido como escravo, quem comprou ele foi um senhor chamado Potifar. E no capítulo 39 do livro de Gênesis, nós temos lá a figura da esposa de Potifar. Mas na vivência daquele lugar, José, ao se perguntar, e agora, o que fazer? Ele decidiu esforçar-se, fazer o melhor que ele podia fazer em cada dia de sua vida e colocar o resto nas mãos de Deus. E ele foi tornado praticamente o gerente de todas as coisas de Potifar. No entanto, neste caminho que parecia ser de sucesso, surge a esposa de Potifar querendo ter um caso amoroso com José. Queria fazer José o seu amante, traindo Potifar. Queria ir para a cama com José. E o que acontece? José de novo tem essa pergunta diante de si: e agora, José? E ele poderia ser prático no sentido de: nossa, eu vou me envolver com ela que pelo menos não vai acontecer nada de pior comigo, porque ela fazia ameaças, mas ele não fez isso. A resposta à pergunta foi seguir pelas orientações de Deus. E ele disse: como posso cometer um pecado tamanho contra o meu Deus? E por causa disso, a mulher dele inventou que a mulher de Potifar, inventou que José estava forçando ela a algo que ela não queria. Potifar acreditou e José parou na prisão. E aqui, meus irmãos, talvez alguns de vocês conheçam bem a história de José. Às vezes a gente passa essa belíssima história na sequência, mas como é importante parar para pensar nos momentos angustiantes que viveu esse personagem chamado José. Porque ele foi preso injustamente. E não passou assim uma noite, uma semana, um mês, ele passou muito tempo na prisão. E você imagina o quantas vezes ele deve ter pensado: puxa, mas se eu tivesse ficado com aquela mulher e feito o que era errado, talvez eu tivesse me dado o melhor na vida. Agora estou aqui preso. E agora, José? Você que foi talvez em algum momento injustiçado na vida, sabe o quanto isso dói, o quanto isso atrapalha. Você que talvez esteja vivendo momentos ruins, difíceis, que você também considera injustos, o quanto isso volta ao pensamento, e quanto essa pergunta, e agora, José, é bem mais do que uma frase de um simples poema. José continua decidindo confiar em Deus. E por incrível e ironia que pareça, ele faz tudo tão bem lá na cadeia, vive tão bem cada um dos seus dias, que ele se torna praticamente um agente penitenciário, né? Alguém que está ali ajudando e agora coordenando o presídio, a prisão. Algo incrível. Lá ele decifra sonhos do copeiro, do padeiro e vem a estar de frente com o governador por interpretar sonhos. E aí então ele se transforma, aliás, vem estar de frente com o faraó, interpretando aquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e por conta disso acaba tornando-se governador de todo o Egito. Uma história de sucesso a de José. Só que, essa pergunta do e agora, José, e as decisões continuam sempre, quer num momento mais difícil, quer parece num momento de maior glória. Como governador do Egito, os irmãos de José, aqueles que maltrataram, bateram, o venderam como escravos, passam fome por causa de um período de grande seca. E eles sabem que um homem tem comida armazenada no Egito, e esse homem é José. E quando eles vão até o Egito, encontram José, mas não o reconhecem. José, porém, os reconhece. E agora, de novo, surge a pergunta: e agora, José? E agora? É hora da vingança?
Por mais que José fosse um homem pacífico, creio que tenha passado sim pela cabeça dele que o próprio Deus estava entregando os seus irmãos para que eles aprendessem uma lição depois de tudo o que fizeram. Mas ele, José, não coloca-se no lugar de Deus. E ele perdoa, ele sustenta os irmãos. Ele até testa lá os irmãos com a história do copo de prata, que você pode ver em detalhes na sua Bíblia. Mas ele perdoa, sustenta. Ele traz o seu próprio pai, o reencontra e cuida dele lá no Egito. Agora voltemos ao texto de hoje, indicado para este domingo. Mostra que Jacó morreu e os irmãos de José pensam com seus botões e raciocínios. Eles pensam assim: o José deve ter nos perdoado por causa do pai. O José só não nos massacrou por causa do pai. Agora o pai morreu. E eu acho que agora chegou o momento da vingança. Isso é os irmãos de José que pensam. Diante da morte do Jacó, são os irmãos de José que fazem a pergunta: e agora? O que será que o José vai fazer? E você sabe pela Bíblia que José perdoa. E os irmãos dele quase acertaram um motivo dele perdoar. Os irmãos disseram ou pensaram que era por causa do pai, do Jacó. Quase acertaram, porque de fato era por causa do pai, mas não por causa de Jacó. José perdoou, amou, sustentou por causa do Pai do céu. Porque ele percebeu que a vida da gente, que a vida dele era cuidada pelo próprio Deus. É isso que ele escreve, que ele diz, desculpem lá, no texto registrado em Gênesis capítulo 50, 15 a 21. Ele disse: olha, vocês, meus irmãos, fizeram um mal para mim, mas Deus cuida tão bem da gente, que transforma o mal em bem. Por isso, quem sou eu para me colocar no lugar de Deus e me vingar de vocês? E prometeu mais uma vez cuidar de todos eles. Meus amigos, meus irmãos, você que está aí acompanhando essa mensagem, certamente na sua vida já veio, talvez esteja tendo ou virá momentos sombrios de dúvidas, em que a pergunta: e agora, José? E agora o que eu faço? Também sobrevém. E eu quero te convidar a confiar em Deus. Como diz o Salmo 37:5, tantas vezes citado, pouco vivenciado: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se lá no livro de Mateus, capítulo 18, nós temos uma história em que Pedro também não sabe muito bem o que fazer e lança uma pergunta para Jesus dizendo: quantas vezes devo perdoar os meus irmãos que pecam contra mim? 7 vezes? Jesus fala que 70 vezes 7, ou seja, Jesus fala que sempre. Mas quando nós somos desafiados a perdoar, é muito mais do que esse simples cálculo de errou contra mim, perdoei. Na verdade, é uma situação de confiança, de colocar nas mãos de Deus. E por isso a vingança não é o melhor caminho, mas viver bem cada um dos dias. Como José, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance pelo nosso trabalho, como se tudo dependesse de nós. Mas confiarmos e orarmos a Deus, sabendo que na verdade tudo depende dele. Assim, o perdão nos liberta. Assim, o perdão nos dá leveza. E assim, nós encontramos forças para responder perguntas angustiantes, e agora José da vida, mas muito mais que isso, a viver os nossos dias, certos de que temos um Deus que cuida de nós, que, como diz lá, transforma o mal em bem. Faz do pecado uma situação em que ele, em Jesus, paga por este pecado, sofre o castigo, faz do pecado um perdão. E ainda te digo mais,
mesmo quando estivermos diante da morte, podemos ter a certeza de que Ele também transforma a morte em vida. E agora José, e agora você. José, eu, você, todos nós, estamos sob a graça de Deus. E isso é muito bom. Que assim seja. Amém.